Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que começou o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da ação que pode deixar Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Daqui a pouco você vai saber todos os detalhes dessa primeira sessão. No noticiário internacional, a história do submarino chegou ao fim. A Guarda Costeira dos Estados Unidos declarou que ninguém a bordo do submarino desaparecido na região do naufrágio do Titanic sobreviveu. Segundo as autoridades, a embarcação implodiu com a pressão da água. E no esporte, o Santos vai jogar sem torcida por 30 dias até que as confusões que aconteceram ontem durante o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro sejam julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN de hoje. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. E o dia de hoje foi marcado pelo início do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da ação que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Isso porque Bolsonaro é investigado por um suposto abuso de poder político por usar, na época, o cargo e a estrutura presidencial em ano de eleição para questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas. Esse caso específico que está sendo julgado é aquele episódio em que Bolsonaro convocou no ano passado embaixadores para uma reunião no Palácio do Planalto para fazer ataques infundados contra as urnas eletrônicas. E com isso ele teria desrespeitado a lei eleitoral. O julgamento começou hoje pela manhã e deve ser concluído na semana que vem. Nessa primeira parte do julgamento, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, não votou. Ele apenas leu o relatório de mais de 40 páginas, em que ele fez um retrospecto dos fatos investigados. Ele aproveitou para citar uma decisão anterior em que classificou o discurso de Bolsonaro como alarmista e justificou a inclusão da minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres no processo. Essa inclusão aí ela é bastante criticada pela defesa de Bolsonaro, que alega que são fatos novos, sem relação com a reunião dos embaixadores. Mas o relator do caso entende que esse documento tem relação direta com os desdobramentos do caso. Quem entrou aí com essa ação no TSE foi o partido PDT, que argumenta que Jair Bolsonaro disseminou desordem informacional. O advogado do partido, Valber de Moura Agra, falou durante a sessão de hoje. Ele disse que havia uma obsessão golpista e que houve estratégia de campanha do então candidato. O advogado diz que não se trata apenas da reunião com embaixadores, mas sim de uma série de fatos graves contra a democracia. Será que vamos entrar novamente em estágio de cegueira coletiva? Como não há fato, houve uma reunião com claro desvio de finalidade para desmoralizar as instituições. E de forma internacional, que é grave, excelências. Utilizou-se bens públicos para finalidades eleitorais, em várias vezes. Constrangeu-se servidores que foram ao palácio na calada da noite, estão nos autos isso. Utilizou-se a TV Brasil, desviou-se propaganda institucional para disseminar fake news. Já o Ministério Público Eleitoral reforçou o parecer em que defende a inelegibilidade do ex-presidente. O órgão reforçou a gravidade do discurso adotado por Bolsonaro nessa reunião com os embaixadores. O vice-procurador eleitoral, Paulo Gonet, disse que a reunião foi usada como uma manobra eleitoreira e estimulou manifestações violentas, como os atos do dia 8 de janeiro. Acampamentos de pessoas pedindo medidas de ruptura da ordem constitucional, manifestações violentas de rua e bloqueio de rodovias foram promovidos por pessoas que aderiram à ideia da ilegitimidade das eleições. E estão ainda presentes e nítidas as imagens do dia 8 de janeiro de destruição e de assinte aos poderes constituídos. O discurso contra a confiabilidade do sistema de votação eletrônica, mesmo que não visasse a esses resultados específicos, não poderia ter mais expressiva revelação
no seu infesto potencial antidemocrático. Mas, para a defesa, Jair Bolsonaro não extrapolou os limites da liberdade de expressão. O advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, que já foi ministro do TSE, reconheceu que o discurso foi forte e ácido, mas não passou de um mero debate público. O advogado também disse que a reunião com os embaixadores ocorreu muito antes do período eleitoral. Para ele, se cabe análise sobre o episódio, esta ação deve mirar uma suposta propaganda eleitoral antecipada, com no máximo a aplicação de uma multa. Ele também aproveitou uma fala do ministro da Defesa de Lula, José Múcio, que disse que os atos do dia 8 de janeiro não tiveram um líder. Tarcísio disse que o TSE não é um parlamento e nem colégio eleitoral e classificou a ação de impostora. Uma ação impostora, uma ação eivada de falsidade ideológica, uma ação totalmente fadada ao insucesso. Talvez por isso, diante desse fracasso iminente, desse retumbante insucesso anunciado, sobreveio o uso desesperado de uma espécie de boia de salvação, materializada numa injustificável alteração da causa de pedir, como se as ações eleitorais fossem buracos negros. O julgamento foi suspenso hoje e vai ser retomado na semana que vem, na terça-feira, no dia 27 de junho, com os votos dos ministros. A defesa de Bolsonaro espera que algum ministro peça à vista, ou seja, mais tempo para analisar, o que pode suspender o julgamento por até 90 dias. Nos bastidores, os advogados de Bolsonaro já dão a derrota como certa e, por isso, já preparam um recurso ao Supremo Tribunal Federal. E a quinta-feira também foi marcada por mais uma sessão na CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que investiga os fatos que resultaram no dia 8 de janeiro. Quem foi ouvido hoje foi o general G. Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ele estava no comando do órgão no dia dos atos, no dia 8 de janeiro, e foi nomeado pelo presidente Lula. Durante o depoimento de hoje, ele negou ter falsificado qualquer documento da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Um documento aponta que G. Dias teria alterado o primeiro relatório enviado à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, retirando do documento os alertas que ele teria recebido sobre os riscos de invasão aos prédios públicos. Hoje, o general diz que o relatório enviado pela agência ao Congresso é falso. Eu não adulterei e nem fraudei nenhum documento. Eu sempre falei no GSI, principalmente nessa semana, que todo documento que passasse por lá tinha que ser a expressão da verdade. Esse documento passou para a BIM. A BIM respondeu com um compilado de mensagens de aplicativo. Esse documento tinha lá, ministro do GSI. Eu não participei de nenhum grupo de WhatsApp. Eu não participo do grupo, eu não sou, na realidade, o difusor daquele compilado de mensagens. Então, o documento não condizia com a verdade. Durante o depoimento, G. Dias ainda disse que o bloqueio da Polícia Militar, que deveria ter na frente do Palácio do Planalto, conforme previa o plano de segurança do GSI, não estava montado. Ele disse ter perguntado o porquê para o então número 2 do gabinete, o general Carlos Penteado, que não soube responder. Para G. Dias, se tivesse o bloqueio, os efeitos poderiam ser mitigados. Em outro momento do depoimento, o general disse que foi para o Planalto após ver na TV os golpistas tomando a esplanada dos ministérios em direção à Praça dos Três Poderes. Ele disse que nesse momento, por volta das 2 da tarde, ele ligou para o então secretário executivo do GSI, o general Penteado, e o general teria dito a ele que estava tudo normal, que estava tudo tranquilo e que Gonçalves Dias não precisaria ir ao Palácio do Planalto, mas que mesmo assim ele foi. Um detalhe nessa história é que o general Penteado também era o número 2 do gabinete lá na gestão de Augusto Heleno, ex-ministro de Bolsonaro. E ele foi mantido inicialmente na nova gestão, mas após o episódio do dia 8 de janeiro, ele foi exonerado. O general G. Dias diz que manteve parte da equipe de Bolsonaro porque não teve uma transição no GSI do governo anterior para o governo Lula.
Na CPI, o ex-GSI também negou conivência com os golpistas e se defendeu dizendo que as imagens em que ele teria aparecido circulando entre eles são recortes e que determinou que as prisões ocorressem de cima para baixo, começando no 4º andar e terminando no 2º. Hoje também na CPI, os parlamentares também aprovaram um convite para o ministro da Justiça, Flávio Dino, para que ele preste esclarecimentos sobre os atos golpistas. Hoje também teve uma outra sessão da CPMI dos ataques golpistas. Não se confunda, essa é uma outra CPI, é a do Congresso Nacional, mas que também apura o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E hoje, os deputados e senadores ouviram George Washington, um dos envolvidos naquela tentativa de atentado à bomba perto do aeroporto de Brasília, na véspera de Natal do ano passado. George Washington está preso, foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão pelo crime. Esse depoimento aí não rendeu muito, porque já na primeira pergunta feita pela relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, sobre a data de chegada dele a Brasília, George Washington decidiu permanecer calado. Que o senhor chegou aqui em Brasília, precisamente no dia 12 de novembro do ano passado. O senhor chegou aqui no dia 12 ou o senhor saiu do estado do Pará no dia 12? Eu, como investigado, vou manter o direito de permanecer calado. Mas é muito... mesmo não consegue responder nem se chegou ou se saiu de lá dia 12? Permanecerei calado. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, disse que esse silêncio do depoente traz uma decepção generalizada. A defesa de George Washington orientou que ele não respondesse perguntas que pudessem o incriminar. E entre uma das poucas perguntas respondidas por ele disse que o atentado do dia 24 de dezembro não tem relação com os ataques golpistas à sede dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Ele também disse que seria uma loucura e uma insanidade colocar algo explosivo em um caminhão de explosivos. Ele disse que atua há 37 anos no mesmo ramo e que não seria louco de colocar um artefato explosivo. Entre os questionamentos que ele escolheu não responder, ele se esquivou de confirmar se alguém o acompanhou no caminho do Pará até Brasília e também o porquê de ter optado por não dormir nos acampamentos no quartel-general do Exército. Ele também não respondeu se alguém teria falado com ele a respeito de um atentado contra o presidente Lula no dia 1º de janeiro. Além disso, ele também não quis dar informações sobre supostos financiadores e a origem do arsenal de armas encontrado com ele. Mais cedo, em depoimento nessa mesma CPI, a CPI dos ataques golpistas do Congresso, o perito da Polícia Civil do Distrito Federal, Renato Carrijo, afirmou que o artefato explosivo colocado em um caminhão-tanque próximo ao aeroporto de Brasília, na véspera do Natal do ano passado, tem origem de um material para abrir pedreiras e que somente é vendido para empresas. Por isso, a suspeita dele é de que os responsáveis pelo plano do atentado conseguiram esse material usado para abrir pedreiras ou fazer túneis com algum empresário, ou eles desviaram o produto. Segundo o perito, o detonador da bomba foi acionado, mas não houve explosão por algum erro na montagem. Eu consigo estabelecer que houve um acionamento daquele sistema que ali existia, mas que era um sistema ineficaz para aquele tipo de carga explosiva. Esse acionamento foi feito antes do início dos trabalhos periciais. Agora, com os vestígios materiais que eu tinha ali, não há forma de estabelecer o exato momento em que ele foi acionado. Então, eu não consigo dizer se ele foi acionado antes da colocação ou após a colocação. O que eu posso garantir é que houve o acionamento do sistema, e aí eu ressalto que aquele sistema era um sistema eficaz para o acionamento, mas não era eficaz porque ele não possuía energia de ativação suficiente para aquela carga explosiva. Outro perito ouvido na comissão hoje foi o Valdir Pires Dantas. Ele falou do potencial explosivo, que poderia atingir um raio de 300 metros e matar pessoas. O governo Lula tenta usar esse depoimento para mostrar a ligação dos bolsonaristas com a invasão da sede dos poderes no dia 8 de janeiro. Porque, para o governo, esse episódio em Brasília é entendido como um ato preparatório.
E é claro que CPI, que é CPI, sempre tem uma confusão, né? O deputado Abílio Brunini, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não é membro da CPMI, mas ele vem tentando interromper as falas dos colegas parlamentares. E ele ficou bem irritado hoje após a bancada governista mostrar um vídeo ligando os condenados pelo atentado ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da CPMI, Arthur Maia, ameaçou representar o deputado no Conselho de Ética. Tem uma fake news aí que a audiência não foi do general, a audiência é do senador Girão. Eu sei que dói as imagens, porque elas mostram... presidente, questão de ordem, presidente. Que isso, presidente? Não pode fazer em tom afirmativo, presidente. Deputado Rogério Corrêa, Vossa Excelência tem mais 1 minuto. E cada vez que alguém falar, Vossa Excelência terá mais 1 minuto. Presidente, então, presidente, mas... Mais 1 minuto para o deputado Rogério Corrêa. Vai permitir... Mais outro minuto. Deputado, eu vou encaminhar o nome de Vossa Excelência para o Conselho de Ética. Eu não vou permitir que Vossa Excelência fique tumultuando esse trabalho aqui na CPI. Vossa Excelência não vai conseguir isso. Eu afirmo a Vossa Excelência que Vossa Excelência não vai conseguir tumultuar esse trabalho. Vou contar para você agora como está a vida do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Um dia depois de ter o nome aprovado pelo Senado, o futuro ministro do STF foi até o STF e participou de uma reunião com a presidente da Corte, Rosa Weber. Zanin recebeu o apoio de todos os 10 ministros da Suprema Corte após ele ter sido chancelado pelo Senado. Eles parabenizaram o advogado pela carreira e disseram não ter dúvidas de que Zanin vai somar esforços no STF. Na classe política, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que houve 2 vitórias no Congresso Nacional. Uma com a aprovação de Zanin para o STF e também a aprovação do novo regime fiscal, arcabouço fiscal, que agora volta à Câmara porque teve alterações e vai ser votado só na semana que vem. Zanin tem 47 anos e ele pode ficar no STF até 2050. A posse dele deve acontecer em agosto por causa do recesso de julho. Ele vai ficar no lugar do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em maio. Inclusive, hoje, em entrevista à Globo News, Lewandowski diz que Zanin é uma pessoa qualificada, tem um perfil garantista e que é uma pessoa certa em um momento certo. Ele diz que o STF precisa de pessoas bem intencionadas. Tive alguns contatos profissionais com o Zanin e eu sempre tive a melhor impressão dele como profissional, como advogado. Eu penso que ele é um advogado extremamente experimentado. O que nós precisamos é de pessoas lúcidas, pessoas seguras, pessoas bem intencionadas. O Supremo Tribunal Federal não precisa ser integrado por gênios, por grandes juristas, porque, afinal de contas, não é uma academia. Então é preciso que nós tenhamos pessoas, bem intencionadas, pessoas de reputação ilibada, com experiência profissional, e eu entendo que o nosso ministro Zanin, agora aprovado pelo Senado Federal, ele preenche todas as condições para ser um excelente ministro. Enquanto vão rolando essas coisas aqui no Brasil, o presidente Lula segue em viagem na Europa. Hoje ele chegou na França. Em Paris, Lula fez um discurso no evento Power Our Planet, no Campo de Marte, em frente à Torre Eiffel. Durante o discurso, ele convidou todos a irem a Belém, no Pará, acompanhar a COP30, que é o mais importante evento internacional sobre o clima que vai acontecer na capital do Pará em novembro de 2025. Lá, Lula também pediu financiamento dos países mais ricos e também ao desenvolvimento com reservas florestais. Porque não foi o povo africano que polui o mundo. Não é o povo americano, latino-americano que polui o mundo. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial. E por isso tem que pagar a dívida histórica que tem com o planeta Terra. O presidente Lula fica em Paris até sexta-feira porque ele vai participar da cúpula para um novo pacto financeiro global que vai reunir diversos chefes de Estado. Nesta noite, ele participou de um jantar oferecido pelo presidente da França, Emmanuel Macron.
Na economia, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em forte queda de 1,23% aos 118.934 pontos. O Ibovespa reagiu à decisão do Copom, que manteve pela 7ª vez consecutiva a taxa básica de juros do Brasil. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano. No começo do dia de hoje, o presidente Lula disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, joga contra a economia brasileira. O petista criticou aí essa manutenção da taxa de juros determinada pelo Copom. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial encerrou o dia em ligeira alta de 0,08% e foi negociado a R$ 4,777. E o euro valeu R$ 5,227, com uma queda de 0,2%. No esporte, o Santos vai jogar sem torcida até como visitante por 30 dias, até que as confusões que aconteceram ontem durante o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro sejam julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Os torcedores do Santos atacaram até um rojão dentro do gramado. O clássico precisou ser encerrado aos 44 minutos do segundo tempo, quando a torcida do Santos protestava por causa da sequência de maus resultados da equipe e as eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E a decisão de proibir a torcida do Santos de ir aos jogos foi tomada hoje pelo presidente do STJD. Essa denúncia da Procuradoria do STJD pede que o Santos seja indiciado por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir os atos. A punição prevista é de até R$100 mil, também multa, e dependendo da gravidade, tem a perda de mando de campo de 1 a 10 jogos. A decisão de hoje afeta as partidas do final de semana. O time masculino enfrenta o Flamengo no domingo pelo Campeonato Brasileiro, já o time feminino enfrenta também o Flamengo no domingo pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro. A derrota de ontem para o Corinthians foi a gota d'água para o fim do trabalho de Odair Hellmann. O técnico foi demitido do cargo hoje. E pelo Santos, Odair fez 34 jogos com 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, 34 gols marcados e 33 sofridos. No Campeonato Paulista, caiu ainda na primeira fase e também foi eliminado de forma antecipada na Copa Sul-Americana e caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil. O próximo treinador do Peixe só terá o Campeonato Brasileiro no calendário até o final do ano. Hoje, o time está em 13º na tabela do Brasileirão, com 13 pontos. No noticiário internacional, hoje chegou ao fim a história do submarino. A Guarda Costeira dos Estados Unidos declarou que ninguém a bordo do submarino desaparecido na região do naufrágio do Titanic sobreviveu. 5 pessoas estavam a bordo. Segundo as autoridades, a embarcação implodiu com a pressão da água, ou seja, é o oposto de uma explosão. Quem prestou atenção aí nas aulas de física na escola já entendeu. A implosão acontece por causa da pressão externa do mar, que supera a pressão de dentro do submarino. De acordo com o contraalmirante John Malger, a primeira indicação de que não houve sobreviventes foi o encontro dos destroços a 500 metros da proa do Titanic. Na manhã de hoje, um dos nossos robôs tripulados à distância encontrou destroços da estrutura de aterrissagem do submarino Titan a 500 metros do Titanic. Logo depois, os robôs acharam mais outros destroços. Em análise com especialistas, constatamos que estes destroços correspondem à perda catastrófica da cabine de pressão. Ao saber disso, notificamos imediatamente as famílias dos passageiros. Em nome da Marinha dos Estados Unidos, nós prestamos condolências às famílias. Eu não consigo sequer imaginar como os últimos dias têm sido para eles. E espero que essa descoberta sirva de alguma maneira de consolo a eles durante este momento difícil. Os destroços do Titanic ficam a uma profundidade de 3.800 metros da superfície. Os destroços foram localizados no meio da tarde de hoje por esse robô.
o veículo submarino ele é operado remotamente e é usado para observações e pesquisas nas profundezas dos oceanos. Poucos minutos antes aí da Marinha dos Estados Unidos informar publicamente que não houve sobreviventes, a OceanGate, que é a empresa do submarino, divulgou um comunicado. No texto, a empresa dona do submarino informou que os homens a bordo eram verdadeiros exploradores que tinham um espírito aventureiro e uma paixão pela exploração e proteção dos oceanos do mundo. E eu vou contar aqui para você quem são aí as 5 pessoas que morreram nesse acidente. O piloto e presidente executivo da empresa dona do submarino, OceanGate, o Stockton Rush. Algo curioso é que a esposa dele, o Andy Rush, é descendente de 2 passageiros da primeira classe que morreram quando o Titanic afundou em 1912. Também morreram nesse acidente o empresário e explorador britânico Hamish Harding, o empresário britânico-paquistanês Shahzada Daoud e o filho dele, Suleiman, de 19 anos, e Paul-Henri Nargeolet, especialista francês que já fez mais de 35 mergulhos no local do naufrágio do Titanic. A Guarda Costeira americana não detalhou um possível plano de resgate dos corpos do submarino Titã. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. E os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado, combinado? Beijos pra você e até mais!